faz para descobrir qual é o coletor ideal para as suas necessidades. Então, eu apresentei quais são as questões que você precisa responder para identificar quais são as suas características. Depois eu apresentei alguns gráficos. Nesses gráficos eu mostrei 11 marcas e vários modelos de cada marca dessas, que são as marcas vendidas no Brasil. E nesse vídeo agora eu vou dar um exemplo, vou ensinar como é que você faz para usar esses gráficos. Se isso tudo que eu tô falando tá muito difícil de entender, então volta aqui nesse vídeo, assiste esse vídeo primeiro e depois você retorna aqui. Então, para ficar bem fácil de você identificar o coletor ideal, eu vou apresentar qual é o método que eu utilizo, né, através de um modelo. A Lorena tem a vida sexual ativa, a bexiga não é especialmente sensível, ela não faz nenhuma atividade que fortaleça a musculatura vaginal, a altura do colo do útero dela é média, ela pratica natação, não teve nenhum parto normal, tem 20 anos e o fluxo menstrual dela é de médio a baixo. Então, vamos relacionar agora essas características aos gráficos que eu mostrei no vídeo anterior. Então, essa é a listagem de todas as marcas e modelos vendidos no Brasil. Eu listei todos eles. E para começar a selecionar o modelo ou os modelos ideais, a gente vai verificar se ela tem alguma condição especial, porque seria o primeiro critério para definição do coletor menstrual. Se a Lorena tivesse alguma condição especial, e que não é o caso, isso limitaria bastante a nossa escolha. Mas como ela não tem nenhum problema, vamos seguir com a altura do colo do útero. Já que a altura do colo do útero da Lorena é média, então isso faz com que a gente elimine exclusivamente os coletores que são muito compridos, para que eles não incomodem. Então, eu coloquei lado a lado a listagem com todos os coletores e do lado eu marquei com destaca-texto quais são os coletores que são mais compridos. Então, a gente risca na listagem primeira quais são os modelos com os quais ela não vai se adaptar. Tá? Então, vocês vão verificar que os modelos que estão em negrito, eles já foram eliminados. Agora, a gente vai ver a maleabilidade do coletor. Como a Lorena tem uma musculatura firme, mas não extra firme, não é uma atleta, por exemplo, então eu excluí os coletores que são muito moles, porque a musculatura dela, como é forte, pode acontecer deles não abrirem, e os muito rígidos, porque como a musculatura dela é firme, um muito rígido pode ficar incomodando. Então eu continuei riscando os modelos que não são os ideais para ela. Vamos ver outro critério agora, que é em relação ao diâmetro do aro. Como a musculatura pélvica dela é firme, o aro muito grande pode causar desconforto. Então, novamente, vamos excluir os coletores com aro firme. Se você observar, vai verificar que muitos deles já foram riscados em outros critérios. Então, a gente só vai continuar riscando aqueles coletores que ainda não foram riscados e que por outro critério não são adequados. Como o fluxo da Lorena ele é de médio a baixo, ela não precisa de muita capacidade, que o coletor tenha bastante capacidade, mas também não vamos escolher um coletor que seja muito pequenininho, porque senão ela vai ficar tendo que trocar o coletor diversas vezes. Então, continuamos riscando os coletores com baixa capacidade ou com grande capacidade. Ficamos com os medianos. Assim, nós já excluímos todos os coletores que poderiam não funcionar para ela. Ficamos com os coletores que possivelmente ela vai se adaptar bem. Então, agora que já estão selecionados esses, eu coloco os preços ao lado. E aí é uma questão de decidir pela marca e pelo preço qual que ela prefere. E ela pode considerar também aquele que tem uma entrega mais rápida ou mais fácil, porque encontra facilmente aonde ela mora. Para decidir entre o cabinho, eu indico que você assista a esse vídeo aqui no cantinho da tela, porque eu já abordei esse assunto. Então, assim, chegamos à conclusão de quais são os melhores modelos para as características dela.
Eu tinha prometido fazer 2 exemplos no vídeo, mas para que esse vídeo não ficasse muito longo, acabei optando por um só. Se alguém ainda tiver dificuldade, se vocês quiserem que eu faça mais um ou mais 2 exemplos, vocês podem escrever aqui para mim. E aí, se for o caso, eu faço outro vídeo, mas talvez só com esse vocês já tenham entendido direitinho como é que esse método de exclusão dos coletores que aumentam as chances de você não se adaptar por uma característica do próprio coletor relacionada às suas características pessoais. Antes de concluir o vídeo, eu quero só fazer uma correção. Eu disse que um coletor que fosse com uma capacidade muito pequena ia requerer que a pessoa trocasse diversas vezes o coletor. O que eu quis dizer é que a pessoa teria que ficar esvaziando o coletor várias vezes durante o dia, o que é uma questão muito chata, né? A gente justamente usa o coletor para ficar o maior tempo possível sem lembrar que está menstruada. Então, por isso, troca várias vezes, não troca várias vezes o coletor, simplesmente vai esvaziar mais vezes. Esse vídeo foi muito complexo de elaborar, então possivelmente alguns erros passaram despercebidos por mim. Então vocês, por favor, me ajudem, escrevam abaixo o que ficou confuso ou se houve uma informação equivocada, e aí num outro vídeo ou aqui embaixo mesmo eu vou